Aqui existem pessoas que sabem o que é uma dor de cabeça contínua, insistente, persistente. Aqui existem pessoas que já lidam com enxaquecas terríveis. É aquela dor de cabeça que vem, tem época que ela vem, que é complicado. Tem gente que vem tão forte que tem que se trancar num quarto escuro, dá ânsia de vômito, às vezes fica 3, 4 dias num quarto fechado, né? Tem fotofobia, dificuldade para olhar aí na luz. Outras pessoas têm, por exemplo, sinusite, e quando ataca a sinusite, congestiona tudo, e aí vem aquela dor, e fica aquela dor que vai martelando, e aquilo não melhora, não passa. Como é ruim uma dor que insiste, que não passa, que persiste, fica todos os dias. Como é terrível lidar com isso. E o tema dessa nossa ministração de hoje é Minha Cabeça Está Me Matando, mas nós vamos abordar por um ângulo diferente. Nós vamos conversar com você por um ângulo um pouco diferente. Nós vamos ver nas Escrituras porque nós lutamos a todo momento para conseguir pensar da maneira que nós queremos pensar. Nós gostaríamos muito de pensar só em coisas boas. Nós gostaríamos demais de pensar só em vitórias, bênçãos, mover de Deus, poder de Deus, como a gente gostaria, né, irmão? Mas a gente tem que lutar demais para conseguir pensar coisas boas, manter o pensamento em coisas boas, a gente tem que lutar demais. É muita luta todos os dias para conseguir pensar da maneira que nós queremos pensar. E nós vamos começar lendo um texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. A versão que vai estar para você ali, ela é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. A palavra de Deus diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz, de acordo com as suas obras. Jeremias está dizendo que a mente humana é enganosa, extremamente enganosa, e que ninguém pode entender o quanto ela é enganosa. Ninguém consegue entender o quanto a nossa mente ela é enganosa, e Deus ainda diz aí no versículo 10, eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. E talvez você diga assim, pastor, mas espera aí, mente ou coração não é a mesma coisa, pastor? Eu diria para você que não é literalmente o coração e nem é apenas o cérebro. Então, basicamente, Jeremias está tentando dizer para mim e para você, ele está tentando comunicar algo para dizer que existe uma parte tão interior e tão profunda em cada um de nós, que é o lugar onde nascem os pensamentos, é o lugar onde nascem as nossas emoções, é o lugar onde nós tentamos preparar a tomada de decisões. Por exemplo, você lida com seus pensamentos, mas você não sabe como eles nascem. Você não sabe de onde vêm esses pensamentos, como eles nascem, como eles afloram. Você lida com um pensamento que já veio, ele já existe, mas ele nasce onde? Ele começa onde? Existe alguma coisa dentro de você que determina que pensamento vai vir na sua cabeça ou não? E nós precisamos lidar, e Jeremias está falando, olha, existe uma parte tão profunda em você, existe uma parte tão profunda em você, mas tão profunda em você, é uma parte interior onde você sente, você pensa, onde você tenta preparar sua tomada de decisões. Você pode ainda dizer, pastor, mas isso é o meu cérebro, essa é a minha razão, é a minha forma de pensar. E lógico, eu espero sim que o teu cérebro esteja envolvido nisso, mas é o núcleo interno de quem você é, que usa o teu cérebro. Há algo dentro de você que usa a sua mente, usa o teu cérebro. Há uma camada extremamente profunda em mim, em você, que é a compilação da alma, da mente, é o ajuntamento de alma e mente, tudo se unindo. É um lugar central onde você, a partir, você começa a pensar, você começa a se preencher, você começa a desejar. E o que a palavra de Deus hoje, ela quer ensinar para mim e para você, é que esse lugar, se você quiser chamar de mente, você chama, se quiser chamar de coração, você chama. As Escrituras nos ensinam algumas coisas sobre isso. E hoje eu gostaria que você abrisse muito os seus ouvidos,
porque é uma palavra que você vai ter que lidar com ela todos os dias da tua vida. A minha mente tenta me orientar e me dizer para fazer coisas assim, assado, para tomar decisões para lá, para cá, para falar sim, para falar não, para fazer as coisas desse jeito ou daquele jeito. Mas a Bíblia diz que não existe nada tão falso e tão enganoso quanto o nosso coração. Que não existe nada que seja tão falso e tão enganoso quanto o nosso coração. Enganoso, por exemplo, na sua apreensão das coisas. A maneira que você interpreta as coisas que acontecem na sua vida, a maneira que você lida com as coisas que acontecem na sua vida, isso na verdade é resultado da maneira que você interpreta as coisas, da maneira que você interpreta os fatos, da maneira que você interpreta como falam com você ou como não falam, as expressões, a linguagem falada, a linguagem visual, a linguagem corporal. E o nosso coração, ele nos engana. Ele é enganoso na interpretação das coisas. Ele é enganoso nas esperanças que quer nos dar. Ele é enganoso nas promessas que Ele quer nos fazer acreditar. A Bíblia diz que Ele é enganoso. É enganoso nas garantias que Ele nos dá. É enganoso em relação a nós mesmos. E terrivelmente perverso. Nosso coração é enganoso, é perverso, de uma maneira tal que nenhum homem pode conhecer perfeitamente o seu próprio coração, e nem o coração do próximo. Você não conhece perfeitamente o seu coração. Eu também não conheço completamente o meu coração. E eu não conheço o coração do meu próximo, eu não conheço o coração da minha esposa, eu não conheço o coração do meu irmão de fé, eu não conheço o coração dos meus amigos, eu não conheço. Eu conheço o que vem à tona, eu conheço o que a superfície me mostra, mas o coração não. E a Bíblia diz que eu não conheço nem o meu próprio coração da maneira que eu deveria conhecer. E diz que nem você conhece o seu coração da maneira como você acha que conhece. Não apenas somos capazes de mentir para os outros, mas passamos uma boa parte da nossa vida, do nosso tempo, nos enganando, mentindo para nós mesmos, tentando nos convencer de algumas coisas, tentando nos fazer acreditar em algumas coisas. E é por isso que a Bíblia diz que esse lugar dentro de mim, esse lugar dentro de você é tão enganoso, porque nós queremos contar a nós mesmos coisas que simplesmente não são verdadeiras. Não são, irmão. Nós queremos contar para nós coisas que a gente sabe que não são verdadeiras. E a gente começa quase que um trabalho de se autoconvencer daquilo que você quer acreditar. Você começa a trabalhar para se autoconvencer daquilo que você acha que seria melhor você acreditar. Mas o seu coração sabe que não é daquele jeito. O seu coração não crê daquela maneira. Lá em Isaías 64:6, a Bíblia diz assim: todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como os trapos sujos. Somos como folhas secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. A palavra de Deus nos diz que ninguém é totalmente bom. Ninguém, irmão. Por mais que você tenha boas intenções no seu coração, ninguém é perfeitamente bom. Um dia chegaram para Jesus e disseram para ele: bom mestre. E ele diz: bom não. Bom é só o Pai que está nos céus. O que ele está dizendo é: a medida perfeita da bondade só um possui. A medida perfeita da bondade só um possui. Às vezes eu acho que eu sou bom. Às vezes você acha que você é bom. Às vezes você acha que está pagando esse preço aqui, esse preço ali, está chorando por isso, chorando por aquilo, você se julga uma pessoa boa. Não estou dizendo que você não seja. Só estou dizendo que a bondade perfeita, nem eu nem você temos. Nem eu nem você. Temos essa bondade perfeita. E a Bíblia ainda diz que o nosso melhor, o melhor que a gente pode fazer, quando Deus olha para aquilo, Ele enxerga aquilo como trapo sujo. Por quê? Porque o nosso melhor diante da perfeição de Deus é nada. O nosso melhor diante da bondade perfeita de Deus é nada. E aí Deus olha para as minhas bondades, para as suas bondades, e Ele vê aquilo como trapo de imundície. Porque a bondade dEle é perfeita. E não tem como comparar. O melhor de Deus é perfeito, já o nosso melhor é sempre imperfeito. O melhor de Deus é perfeito, irmão.
O nosso melhor, o meu e o seu, é imperfeito. Depende de interesses, circunstâncias, depende de momento da vida, depende de como eu estou na vida, depende daquilo que eu quero alcançar ou não quero alcançar. Mas a nossa mente quer nos dizer que nós estamos bem. A nossa mente quer nos convencer que nós estamos bem, que estamos bem na fita, que estamos melhorando, que somos bons, que não somos tão ruins assim quanto outras pessoas. E às vezes nós justificamos a nossa distância de um padrão de Deus, dizendo assim: mas eu não sou tão ruim. Olha lá para você ver fulano, olha lá para você ver Beltrano, olha ciclana, olha fulana. E aí você começa a se nivelar por baixo. Você começa a procurar pessoas que você sabe que estão num nível abaixo de você. E você começa a dizer: está vendo? Estou tão ruim assim não, melhorei bastante. Nossa, olha, hoje eu fazia isso, agora já não faço mais. E você acha que esse é um padrão de bondade. Todos nós temos um probleminha em comum, irmão. Todos nós queremos colocar nossas coisas sob controle, mas o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, esse lugar interior dentro de mim, de você, é muito enganoso. E nós passaremos o nosso tempo mentindo para nós mesmos, tentando nos convencer de que tudo está bem, de que nós estamos bem, de que as coisas estão bem. E nós precisamos desesperadamente de Deus vivendo em nós, precisamos de Deus nos guiando, precisamos de Deus nos direcionando. Ou então, nós ficaremos desamparados, sem esperança, porque nós nunca saberemos o que é a verdadeira bondade. Nunca, nem eu nem você. Nunca, jamais saberemos o que é o verdadeiro amor, o que é um verdadeiro altruísmo. Nunca. Nós nunca vamos saber isso, irmão, porque nós estaremos por nossa conta, deixados por nossa própria conta, e por nossa conta, o nosso coração é enganoso. Por nossa conta, o nosso coração é interesseiro, o nosso coração é circunstancial, por nossa conta é assim. E todas as vezes que nós estamos por nossa conta, nós tentamos nos enganar. Você não pode chegar lá, irmão. Você está tentando melhorar, sim, só que há uma inversão, porque o tempo que você está tentando melhorar deveria ser o tempo que você está deixando o Espírito Santo te melhorar. Mas você está gastando um tempão na vida tentando se melhorar. Não tem nada contra ajuda, análise, psicologia. Não tem não, irmão. Só estou dizendo que o tempo na vida em que você tenta se melhorar, você deveria também pensar que existe alguém que quer te melhorar. Existe alguém que quer transformar você, que quer melhorar você, que quer aperfeiçoar você. É o tempo que você deveria estar se dedicando a ser melhorado pelo Espírito Santo, trabalhado pelo Espírito Santo. Por sua própria conta, você nunca vai realmente melhorar, de verdade não, nunca. Sempre vai estar aquele pontinho negro, sempre vai ter aquele gatilho que dispara alguma coisa, sempre vai ter aquela lembrança que vem à sua mente, sempre vai ter. Por sua conta, nunca haverá melhora real. Haverá melhoras circunstanciais, momentâneas, temporárias, mas real, não. Real, não. Nós não experimentaremos isso. Você vai ter momentos bons, vai, mas você nunca vai conseguir ter a vitória sobre as coisas que estão te causando problemas na mente. Aquelas coisas que ainda mexem muito com você, que você ainda fica pensando, sabe, aquilo fica, você não comenta, você não fala, mas fica na sua cabeça. Aquelas coisinhas, aquelas interrogações que ficam. Você jamais vai vencer essa batalha sozinho. Essa você não vence sozinho. Essa batalha entre você e a sua cabeça, você e a sua mente, você e os seus pensamentos, você jamais vence sozinho. Por quê? Porque a sua mente ou o seu coração, ou o que quer que você chame esse lugar interior, constantemente está mentindo para você, iludindo você, enganando você, tentando te convencer que você já fez mais que o suficiente, você já foi até o teu limite, você não tem estrutura mais, você não aguenta mais, tentando te convencer que você é humano, igual qualquer outra pessoa, e ele vai te mentindo, ele vai enganando você, e ele é enganoso acima de todas as coisas. A Bíblia também diz que o meu coração e o seu está doente demais para ser curado, está muito enfermo para ser curado, o que significa que se você
confiar em como pensa, em como você sente, sem que o Espírito Santo de Deus te oriente quanto a tudo isso, você vai descobrir que você está mortalmente doente. Você está muito ferido, muito machucado, doente. Por quê? Porque o Espírito Santo não está ali. Você chega ao ponto de não apenas o desespero, mas também você chega ao ponto de ficar perdido na vida, de não saber mais ao certo o que você quer, o que você não quer, o que você ama de verdade, o que você não ama, a ponto de não saber pelo que compensa realmente se sacrificar ou não, a ponto de saber por que eu devo deixar algumas coisas para lá ou não, começar ou não. A gente fica perdido, completamente perdido, ficamos frágeis, fracos, miseráveis, angustiados, muito além, mas muito além do ponto em que nós podemos nos curar. O nosso coração chegou num ponto de enfermidade em que nós não conseguimos mais nos curar, irmão. A gente faz remendinho. Você coloca esparadrapo, você coloca uma gaze, você põe uma bandagem, você tenta fazer um curativo, mas você não se cura. Porque o coração enfermo, doente, nós não conseguimos, passamos do ponto de nos curarmos. E é por isso que você não consegue descobrir como realmente fazer as coisas certas. O que são as coisas certas que você deve fazer? Quais são as coisas certas que você deve fazer? E por que eu devo fazer essas coisas certas? E quais são elas? São perguntas que nós temos. Quais são essas coisas? Deus sabe. Deus sabe que você sempre está tentando fazer tudo certo. Deus sabe disso. Deus sabe que você está tentando sempre resolver o problema das pessoas ao teu redor. Deus sabe que você, de todas as formas, está sempre tentando consertar situações. O teu coração, você quer que tudo fique sempre bem. Você não quer ver ninguém mal, chateado, triste, angustiado, não. Muito pelo contrário. Você quer ver as pessoas bem, alegres, felizes. Você quer ver paz na sua casa, alegria na sua vida. Você quer que tudo fique bem. Mas a notícia desanimadora de hoje é que você nunca realmente vai acertar de verdade, nunca. Muitos aqui sabem que é essa sensação. Sabe aquela sensação de que, poxa, parece que eu nunca faço nada certo de verdade. Parece que eu faço as coisas certas, mas não é aquele certo que dura, que dá fruto, que é uma bênção, não. E eu fico me pensando, será que um dia eu vou acertar? Sempre vai ter alguém criticando, sempre vai ter alguém levantando um dedo, sempre vai ter alguém que ficou machucado, sempre vai ter alguém brigando comigo. Poxa, eu só queria fazer certo. Eu só queria tomar atitudes certas, fazer as coisas certas. E às vezes acertamos uma coisa aqui, uma outra coisa ali. Mas é muito pouco diante da complexidade da vida. A tua vida não é só comer, a sua vida não é só trabalhar, a sua vida não é só se relacionar, a sua vida não é só você, a sua vida é complexa, a minha vida é complexa. Isso significa que às vezes para um acerto na minha vida, eu tenho um outro tanto de aspecto da minha vida que eu não consigo ajustar, eu não consigo acertar, porque a minha vida é complexa demais. E aí eu acerto uma coisa ali, às vezes eu acerto uma outra coisa lá, mas o todo da minha vida é complexo, é difícil. Eu nunca sei se realmente eu estou fazendo as coisas certas, nunca sei. Nunca sei se estou tomando as decisões certas, fazendo as escolhas certas, tendo os sentimentos certos, nunca sei. Não sei se estou fazendo as orações certas, eu não sei. Porque eu acerto uma coisinha aqui, outra ali, mas a minha vida é muito complexa, é difícil. E aí eu descubro que durante a minha vida eu estou sempre me perguntando: o que está acontecendo? Por que eu não consigo simplesmente fazer as coisas certas? Por quê? Por que aquilo que parece ser certo para mim, para a pessoa não está bom? Por que aquilo que parece ser o meu melhor, para alguém não é? Não é o suficiente? Aí eu fico me perguntando sobre isso. Você não foi criado para resolver todos os problemas seus. Deus não te criou para isso. Deus não criou você para se resolver sozinho, resolver todos os seus problemas, não. Você também não foi criado para resolver todos os problemas das pessoas, e nem todos os problemas do mundo. E é por isso que você não consegue fazer isso. É por não ter sido criado para isso que você não consegue resolver os teus problemas totalmente, nem os problemas das pessoas totalmente, nem os problemas do mundo totalmente, nem os problemas da igreja totalmente, nem do seu trabalho, nunca. Você não foi criado para isso.
Você não foi criado para resolver tudo por sua conta, sozinho, não. Você não foi criado para isso. É por isso que você não consegue acertar o tempo inteiro. E é por isso que aquilo que você chama de certo, às vezes traz dor. Às vezes traz discussão, às vezes traz problema, traz divergência. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Mas a gente descobre que às vezes a gente está tentando fazer as coisas certas e está dando confusão, está dando problema, e às vezes a gente não está feliz. Isso significa que você nunca vai acertar totalmente, jamais. Você nunca vai conseguir acertar de uma maneira total na tua vida. Pastor, o senhor está me deixando meio desanimado, pastor. Não, irmão. O que eu estou dizendo para você é que você nunca vai ser capaz de fazer tudo completamente certo. Nunca. Você nunca vai conseguir fazer tudo completamente certo na sua vida. Isso nem eu nem você, nunca nós conseguiríamos fazer isso. Por quê? Porque eu não fui criado para descobrir tudo, eu não fui criado para consertar tudo, para saber tudo, nem para acertar tudo. Pelo contrário, eu fui criado, e você também, para acreditar em Deus e confiar em Deus acima de qualquer coisa que eu penso, que eu sinto, ou que eu vejo. Eu e você não fomos criados para consertar tudo. Nós somos criados para acreditar e confiar em Deus acima de tudo. Nós somos criados para isso, irmão. Nós somos criados para colocar isso, entender que Deus é quem coloca as coisas nos trilhos. Porque a primeira coisa que Deus precisa colocar no trilho é o meu coração. A primeira coisa que Deus precisa colocar no trilho é o teu coração. E não adianta eu tentar fazer isso, porque eu vou me frustrar, irmão. Eu vou me frustrar e vou me perguntar, poxa, para que tentar ser bom, não está dando certo? Para que tentar fazer as coisas certas? Não dá. Parece que ninguém reconhece. E é assim, irmão. A Bíblia ainda nos faz uma pergunta: quem pode entender o coração humano? Nós não conseguimos entender e nem discernir de verdade o nosso coração, não. Existe uma camada tão profunda no nosso coração que a gente não consegue discernir, que a gente não consegue entender, a gente não consegue realmente entender o nosso coração. Sabe por quê? Porque nós somos cegos para o pecado que ainda está em nós. Nós não queremos acreditar que esse pecado ainda está em nós, não. Por exemplo, você jamais vai conseguir acreditar que você, em algum momento da sua vida, é arrogante. Você vai se justificar, mas você nunca vai aceitar que a arrogância, ela não foi disparada por alguém. A arrogância tem uma raiz dentro do nosso coração. Você nunca vai conseguir aceitar que em alguns momentos da vida você é soberbo. Não preciso da ajuda de ninguém, eu me viro sozinho. Isso tem uma raiz. Você nunca vai aceitar, por exemplo, que em muitos momentos da vida existe algo dentro de você chamado egoísmo. Não, pastor, egoísmo não. Egoísmo é para qualquer um, para mim não. Para mim não. E nós estamos cegos para essa questão da nossa vida, pelos pecados que ainda estão em nós, dos quais nós nem temos às vezes consciência. Estamos cegos para essas coisas como orgulho, egoísmo, preconceito e uma série de outras coisas, irmão. Imperfeições das quais você às vezes nem tem consciência de que estão ainda presentes na sua vida. Ou de repente você até sabe, mas você não quer lidar com isso. Você não quer. Se nós não conseguimos conhecer nem o nosso próprio coração, como nós podemos conhecer o coração dos outros? Se eu não consigo conhecer nem o meu coração, como eu posso conhecer o coração de outra pessoa? Porque eu não consigo conhecer totalmente o meu coração. E aí eu não consigo conhecer totalmente o coração da minha esposa, eu não consigo conhecer totalmente o coração do meu pastor, eu não consigo conhecer totalmente o coração do meu irmão, eu não consigo conhecer totalmente o coração de quem trabalha, eu não consigo. Porque eu não consigo conhecer nem o meu, irmão. Meu coração às vezes me assusta. E acho que o seu também, de vez em quando, te assusta. Com alguns pensamentos, alguns desejos, algumas coisas. Assusta. Assusta a mim e você. Mas o texto que nós lemos em Jeremias diz que só há um que conhece todos nós. Ele sabe o que nós pensamos, sabe por que nós pensamos, ele sabe o que pensamos antes de pensarmos. Deus, para conhecer todas as coisas, ele precisa conhecer inclusive aquilo que ainda não existe, até o teu pensamento.
Antes de você pensar, Deus já sabe que você vai pensar, porque Ele é Deus. Deus não passa a conhecer o seu pensamento só quando brota no seu coração, não. Deus sabe o que você pensa, por que você pensa. Ele sabe o que você pensa antes de pensar. Deus nos criou, Ele sabe tudo sobre tudo, inclusive Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. Ele me conhece de uma forma que eu jamais vou me conhecer. E mesmo que eu me conhecesse, talvez eu não aceitaria o conhecimento de mim mesmo. Eu não aceitaria, irmão. E nem você. Nós não temos como saber se o nosso coração ou o nosso pensamento estão realmente corretos. Os que não querem acreditar na existência de Deus, a gente chama isso na teologia de argumento moral para a existência de Deus. Ou seja, eu não tenho como dizer que o meu coração realmente está correto. Porque o que é certo para mim pode não ser certo para você. O que é justo para mim pode ser injusto para você. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Qual é a medida, qual é o padrão de certo, de correto? E a verdade que eu chego é que eu não sei, eu não consigo saber se o meu coração, o meu pensamento estão realmente corretos. Só Deus pode saber se nós estamos enganados ou não. Só Deus pode saber se o meu coração está enganado ou não. Eu não consigo, você não consegue, só Deus. E as Escrituras dizem que nós estamos enganados, nós estamos doentes, nós estamos perdidos sem Jesus. E sem Jesus, perdidos. Por quê? Porque eu não posso confiar na minha mente, eu não posso confiar no meu coração, eu não posso confiar no que eu chamo de certo, no que eu chamo de errado. Porque o que eu chamo de certo, você pode chamar de errado. O que eu chamo de errado, você pode chamar de certo. E se Jesus não estiver presente na minha vida, eu fico perdido em tudo isso. Porque eu já não sei mais, definitivamente, eu não sei o que é certo e o que é errado, porque eu estou perdido, eu não posso confiar na minha mente, no meu coração. Por quê? Porque as minhas emoções, os meus pensamentos me matam. Eles são circunstanciais, interesseiros, momentâneos, depende. Uma época eu estou muito bem, estou lá em cima, estou com uma fé enorme, no outro dia já não estou mais. Um dia eu vou lutar por isso até a minha morte, no outro dia eu não quero lutar por mais nada, não vale a pena. Nós somos assim, irmão. Num dia, chego na igreja, que benção, essa igreja, no outro dia, é assim, irmão. Eu tenho que lidar com isso, você tem que lidar com isso o tempo todo. Por quê? Porque eu não tenho como saber se estou certo ou se estou errado. Não tenho. Por exemplo, por que você não consegue dormir bem à noite? Porque fica pensando. Porque os pensamentos, eles vêm. Você acorda pensando, você luta com os seus pensamentos, você não consegue ter segurança nas escolhas e decisões que você precisa tomar. Sabe aquela segurança de dizer, não, eu sei, eu estou convicto, eu tenho... Não, ninguém tem, irmão. Nem eu, nem você. Nem eu, nem você temos certeza absoluta das decisões que tomamos. Não estamos 100% seguros das decisões que tomamos. Por quê? Porque eu não posso confiar na minha mente, nem no meu coração. Então, no que confiar? Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Paulo está dizendo que você só pode confiar na sua mente quando a sua mente for a mente de Cristo. Quando a sua mente for a mente de Cristo, aí você pode confiar. Porque você estará confiando na mente de Cristo. É uma escolha que você precisa fazer, que eu preciso fazer. Deixar que a mesma mente que estava em Cristo Jesus também esteja em você. Minha mente, meu coração, meu interior me causam muitos problemas, irmão. E a você também. Sua mente, seu coração, seu interior causam tantos problemas para você.
São tantas fobias, tantos traumas, tantos complexos, tantos gatilhos, tantas coisas, tantos comportamentos limitadores, que vêm e a minha mente, meu interior vai causando esses problemas. É muita luta. Mas eu quero deixar que a mente de Cristo habite em mim. Eu preciso deixar que a mente de Cristo habite em mim. Sabe por quê? Porque eu quero pensar com uma mente mais assertiva, diferente. Uma mente que está de acordo com uma realidade que eu sei que é certo e é errado. Que não depende mais de você, do fulano, do beltrano, não. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 25. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Paulo está dizendo assim: quando eu olho para a minha vida, eu vejo dois padrões atuando na minha vida. Eu tenho dois padrões que atuam na minha vida, dois padrões nas minhas escolhas, dois padrões nos meus sentimentos, dois padrões na minha visão de mundo. Eu tenho padrões diferentes trabalhando em todo o meu ser, no meu corpo, na minha mente, no meu espírito. E isso está em guerra. Isso traz atrito, traz conflito, é complicado, não é fácil mexer com isso. Porque são dois padrões diferentes, distintos, em guerra. Em guerra com o padrão da minha mente. Porque o padrão que a minha mente estabelece tenta me tornar cativo aos padrões que ainda existem por todo o meu corpo, pelo meu jeito de pensar. Eu ainda sou levado, motivado pela minha maneira de ver a vida, pensar a vida, dos valores que eu tenho. Talvez fui criado ou não, pelos machucados e feridas que eu tenho na minha vida ou não. E aí a minha mente quer pegar o meu coração e tornar cativo as minhas marcas, minhas feridas, meus traumas, minhas coisas. E quer que eu pense em tudo, no mundo, nas pessoas e na vida, de acordo com esse padrão. Embora você ame a Jesus, a sua mente humana, ela se estabelece e ela tenta te manter cativo em certos padrões que ainda governam a tua vida, que ainda governam a sua existência, suas coisas que ainda estão ainda dentro de você, coisas que nós ainda estamos lutando de uma forma ou de outra, explicitamente ou interiormente, claramente ou veladamente. Pastor, mas como eu posso ser obediente aos padrões de Deus com a minha mente? Em primeiro lugar, quando você pedir ajuda a Deus, aprenda também a se render à resposta de Deus. Nosso problema é que a gente ora, a gente pede, mas a gente só se entrega à vontade de Deus se a vontade de Deus estiver de acordo com o meu coração. Eu só me entrego à vontade de Deus se a vontade de Deus estiver de acordo com o que eu quero, com o que eu penso. E a primeira coisa para que a tua mente comece a ser realmente trabalhada e você saiba se é certo ou se é errado, é quando você aprender a pedir a Deus, mas também se render à resposta que Ele te der, seja qual for. Se entregar a ela. Porque muitas pessoas pedem a ajuda de Deus, mas param por aí. É fácil às vezes se sentir mal. Arrepender é uma das coisas mais fáceis do mundo, porque a gente até confunde arrependimento com remorsos. Machuquei alguém chorou, poxa, eu não queria te machucar, não queria te entristecer. Aí eu chego lá, peço desculpa, peço perdão, foi mal. É muito fácil fazer isso, irmão. É muito fácil. Porque eu machuquei você, eu machuquei alguém que eu não queria ter machucado. E essa dor que eu provoquei em você me deixa triste. Aí eu vou lá, eu não me arrependi não, mas eu não queria ter te magoado. Aí eu vou, peço perdão. O que não é fácil. O que não é fácil de maneira alguma é se render à resposta de Deus. Porque a resposta de Deus, sabe qual vai ser, irmão? Eu te dei o poder do Espírito Santo para que você possa ser um vencedor. Ele está habitando em você. Ele está guiando você e convencendo você, porque foi para isso que eu enviei o Espírito Santo. E sabe qual é o nosso problema, irmão? É que a gente briga com o Espírito Santo. A gente briga com Ele porque a gente não aceita a direção que Ele está dando. A gente não aceita o que Ele está dizendo.
Ele é o padrão. Ele é o padrão do certo e do errado. O padrão do certo e do errado não é o que meu coração quer. O padrão do certo e do errado não é o que a minha mente quer. O padrão do certo e do errado é o que o Espírito Santo está me falando. E aí eu brigo com ele. Porque não é certo, não é justo, é injusto, não é assim. Nossa, mas quanto prejuízo, eu vou ficar com prejuízo, eu vou ficar com isso. E a gente briga com ele. Porque ele vem e diz para você assim: apanhou de um lado, oferece o outro. Aí você fala: não, leva desaforo para casa, não. Aí esse mesmo Espírito Santo vem e fala para você assim: perdoa 70 vezes 7. E aí você briga com ele. E aí você quebra o pau com ele, porque você fala: eu não sou bobo, não sou otário, comigo escreveu, não leu, o pau comeu. Não, pastor, não é assim não, sou crente, mas não sou bobo. E aí você começa a brigar com o Espírito Santo. O Espírito Santo às vezes fala para você: deixa isso para lá. Ou às vezes ele fala: esquece isso. Ou às vezes ele fala: olha, muda isso, muda aquilo. E a gente começa a brigar com ele. E aí eu preciso entender que eu posso escolher o que vai vir à minha mente através do Espírito Santo. Mas também você pode, apesar da voz do Espírito Santo, você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode tomar a decisão que você quiser, porque você tem livre-arbítrio. O Espírito Santo, ele vem para te convencer, ele argumenta com você, ele fala para você, ele te lembra as Escrituras, mas ele não te obriga. Ele não te obriga a fazer o que é realmente certo. E aí você começa a brigar com ele. Porque você, no final das contas, vai fazer o que você quer fazer. No final das contas, você vai falar o que você quer falar. No final das contas, você vai fazer do jeitinho que já está no teu coração. E é por isso que a palavra rendição é uma das palavras mais difíceis para a vida de quem serve a Deus. Porque render a vontade de Deus significa que muitas vezes a vontade de Deus não é o que eu quero, mas eu preciso me render a ela, mesmo que o meu coração não queira. Mas eu preciso me render a essa vontade de Deus, mesmo sabendo que eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia correr atrás do que eu quisesse. A palavra rendição é tão importante na sua vida. Você vai pedir a ajuda de Deus, mas de nada adianta pedir a ajuda de Deus se você também não estiver disposto a se render. De nada adianta você orar pedindo a direção de Deus se você também não quiser se render à direção que Ele vai te dar. E nós somos assim, né, irmão? Depois, escolha deixar a mente dEle governar seus pensamentos, suas ações, seus desejos, suas palavras. Escolha manter a mente clara, alerta, porque o nosso oponente, o nosso inimigo anda ao derredor buscando, rugindo, buscando alguém que ele possa devorar. Então escolha manter a tua mente clara, a tua mente voltada para as coisas do alto, para as coisas de cima, para as coisas de Deus. Escolha manter a sua mente alerta. Escolha falar do que Deus está fazendo, irmão. Escolha. Escolha gastar o seu tempo pensando no que Deus está fazendo. E aqui eu quero compartilhar uma coisa com você, irmão. É incrível como nós que cremos em Deus, como nós falamos tão pouco sobre o que Ele está fazendo na nossa vida, irmão. A gente fala de problema, a gente fala de oração não respondida, a gente fala de planos, a gente fala de tudo que a gente quer. A gente não consegue falar do que Deus realmente está fazendo na nossa vida. A gente não consegue. Não consegue. A gente fala da luta, a gente fala do problema, a gente fala das contas. Mas a gente fala muito pouco do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Muito pouco, irmão. Às vezes a gente se esquece de tantas coisas, né? A gente fala das contas que tem para pagar, mas a gente nunca senta com a outra pessoa e fala: nossa, olha, não faltou pão na nossa mesa, não faltou a casa para morar. Não, a gente conversa das contas. E as contas. E a gente não comenta, irmão. A gente não fala. Depois, não seja prisioneiro de você mesmo. O
seu algoz é você. O seu carcereiro é você. Você se trancou num cárcere e jogou a chave fora. E você se tornou prisioneiro de você mesmo. Lute, por favor, contra o desejo de deixar a sua mente assumir o controle total do seu corpo, das suas vontades, das suas decisões. Lute contra essa coisa da sua mente escolher o que você quer. Você vai ter que lutar todos os dias contra o seu próprio desejo, contra as suas próprias inclinações, os seus próprios planos o tempo todo, dentro do seu próprio coração, dentro do meu coração. Seja lá, irmão, seja lá o que for que ainda vai se levantar, lute contra o desejo de deixar sua mente assumir o controle total da tua vida. Escolha o que você se permite pensar. É você quem dá permissão aos pensamentos continuarem na sua cabeça ou não. Escolha o que você vai se permitir pensar. Escolha, irmão. Só que isso é uma batalha que vai durar o tempo todo, porque agora eu resisto a um pensamento, mas daqui a pouco ele vem de novo. E aí eu resisto ele, dali a pouco ele vem de novo. E eu preciso entender que eu preciso determinar o que vai ocupar a minha cabeça, o que vai ocupar a minha mente, que tipo de pensamento vai estar ali ou não. Escolha. Escolha, irmão. Eu sempre falo aqui da piada do sujeito que estava andando numa estrada, na roça, furou o pneu do carro. Ele parou, desceu, foi lá, abriu a mala, esqueceu o macaco em casa. Ele olha uns 500 metros para frente, tem um outro sujeito parado lá. Ele falou: rapaz, que rapaz deve ter macaco. Eu vou lá pedir esse macaco para ele. E ele começa a andar, e nisso que ele começa a andar, ele pensa assim: mas se esse cara for um bandido e for me assaltar, hein? Ah, mas eu vou arriscar, não tem jeito de eu ficar assim. Aí ele anda mais um pouquinho, ele pega e fala assim: mas se esse cara quiser me cobrar para usar o macaco, não tem nenhum tostão. Não, mas eu vou lá assim mesmo. Aí ele continua andando mais um pouquinho, e fala: mas e se esse rapaz começar a me xingar, me dar um sermão danado, como é que eu ando? Aí ele anda mais um pouquinho, chega perto do cara e fala aqui: ó, não preciso do macaco mais não. Muito obrigado, pode ficar com ele para você, porque eu não preciso mais não. Sabe o que eu estou dizendo isso para você, irmão? Escolha o que você se permite pensar. Escolha. Escolha, porque você está aí nessa tua coisa de pensamento, você já está julgando, formulando, você já está fazendo vereditos, você já está batendo martelo, você está dizendo que vai dar certo, que não vai dar certo, você já está assim. Está assim. Escolha. Escolha mudar a sua linha de pensamento, escolha parar de pensar em como se sente. Escolha parar de pensar no que a tua mente está te dizendo, irmão. É o tempo inteiro falando assim: nossa, eu estou mal, nossa, eu estou mal, nossa, eu estou triste, nossa, eu estou mal, nossa, eu estou triste, nossa, eu estou mal, nossa, eu estou triste. Tá, resultado, vai ficar mal e vai ficar triste. Escolha, irmão. Para de pensar no que tua mente está te dizendo. Que a tua mente, ela é especialista em dizer para você: impossível, não tem jeito, não tem saída, não tem solução, não tem como, não tenta mais, não acredita mais, não insiste mais. Nossa mente é assim. Nossa mente é racional. Ela analisa as coisas, de repente ela chega à conclusão que não, mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé. É pela fé. E aí eu tenho que lutar com a minha mente, o que ela está me dizendo todos os dias. Eu preciso pegar esses meus pensamentos e levar todos eles cativos ao Senhor. Parar de ignorar o que o Espírito Santo está me dizendo, está me falando. Eu preciso escolher a palavra de Deus para habitar no meu coração. Eu preciso decidir o que eu penso. Pastor, não tem jeito de fazer isso, pastor. Não, com a sua mente não tem jeito, com a minha mente não tem jeito, mas com a mente de Cristo você pode escolher seu pensamento. Você pode escolher ser obediente a Cristo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Paulo está dizendo: programa a sua mente. Programa. Dá uma olhadinha nessa relação de coisas, começa a programar o que você está pensando de acordo com essa relação de coisas.
Verifica se o seu pensamento está alinhado com isso aí. Se tem virtude, se tem louvor, se é bom, se traz glória para Deus. Procura saber se o que está passando na sua mente está alinhado com aquilo ali, irmão. Quantas falhas nós nos permitimos pensar. E nós às vezes nos permitimos pensar coisas que vão tirar a nossa paz, que vão roubar a nossa alegria, que vão roubar a nossa fé. Coisas que vão fazer a gente entrar num reino de desconfiança, de dúvidas. E aí a nossa fé se abala, a nossa chama se enfraquece, vai ficando pequenininha. Porque o tempo inteiro é pensamento de traições, pensamento de roubo, pensamento de alguém me passando para trás, pensamento de falsidade, pensamento de luta, pensamento de dificuldade o tempo todo, irmão. E aí, me tira a paz. A minha chama, a minha alegria, ela vai se enfraquecendo. Porque eu vou chegando à conclusão que o mundo é mau, as pessoas são más, ninguém presta, ninguém vale nada. Pastor, mas eu não vou mais pensar nas coisas que me incomodam, então, pastor. Eu não posso pensar nas coisas que me entristecem, nas coisas que me deixam apreensivo, preocupado. Eu não vou pensar mais nessas coisas, nos meus problemas, não, pastor. Vai sim, irmão. Você vai pensar nessas coisas sim. O problema é que você acaba permitindo que esse pensamento continue. Eu fiz um aconselhamento semana passada, eu falei que o nosso problema é que a gente não sabe colocar um ponto final. A gente não sabe falar assim, ó, pensamento, aqui termina você, aqui começa outro novo. A gente não sabe. É reticências o tempo todo, é um pensamento que ele vai continuando, ele vai se desdobrando, e aí você namora com aquele pensamento o dia inteiro. E aí vai dormir, está aquele pensamento recorrente na sua cabeça. Por um tempo eu comecei a sentir uma dor do lado esquerdo. Eu falei, gente, meu pai morreu do coração, minha mãe morreu do coração, vou morrer do coração também. E aí em secreto, não falei nada para minha esposa, mas eu já estava pensando onde que eu ia armazenar tudo que eu preparei para a igreja nesses 20 e tantos anos. Aí fiquei pensando, como é que eu vou falar para ela? Falei, a hora que eu bater as botas aqui, você fala que está em tal lugar, está em tal lugar. Eu já fiquei com aquele negócio aí, gente. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, eu preciso lá na UPA. O que você vai fazer lá? Não, eu tenho que ir lá. Sentindo umas dores, umas coisas. Cheguei lá. E aí? Eu estou com umas dores assim e tal. Falei, vamos fazer ali um eletro, vamos lá. Fui lá, fiz, já voltei meio cabisbaixo. Falei, nossa, vai vir a notícia. Herança do meu pai e da minha mãe, lá vou eu também morrer do coração. Ele olhou bem para mim e falou, quantos anos você tem? Eu falei, 29. Falei, rapaz, teu coração está melhor do que o meu. Olha isso aqui. Está melhor que o meu. Aí saí de lá, falei, vou guardar as coisas em lugar nenhum, não vou falar nada para onde está escondido as coisas, nada, vou viver mais um tempo ainda. Mas todos os dias. Aí um dia eu fui no médico e falei, olha, todo mundo que faz atividade física muito intensa tem um nívelzinho de arritmia, não tem jeito, todo mundo vai ter, um nívelzinho de arritmia tem. E ele falou, mas não é nada que você precisa tomar remédio não, fica sossegado, não, pode continuar fazendo sua academia tranquilo. Mas sabe, irmão, quando o coração dá aquela descompassada de vez em quando, você fala assim, gente, não é possível. E aí lá vem o pensamento de novo. E aí você tem que lidar com aquilo o tempo todo. Eu duvido que não tenha aqui alguém que lida com essas questões, irmão. Nossa, minha mãe morreu de câncer. Aí lá está você, acha, tem um carocinho aqui, nossa, meu Deus, e agora? E aí fica aquele pensamento, irmão. E aquilo vai ficando na cabeça da gente, o tempo todo. E eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso me programar. Esse pensamento vem, mas eu tenho que resolver se eu vou permitir que ele fique ou não, se ele está alinhado com aquilo que Paulo diz ou não. Senão vou perder minha paz, vou perder minha alegria. Um dia alguém falou, pastor, o senhor nunca mais faz um pedido desse, que numa da pregação que eu fiz, nas pregações, eu falei, gente, a minha oração é para que um dia Deus me leve daqui, de onde eu estiver pregando, Deus já me joga ali, já me leve, o problema de vocês vão chorar, não vou ter problema nenhum. Alguém chegou e falou, pastor, pelo amor de Deus, pastor, não pede isso não. Eu falei, irmão, não tem jeito, você vai pedir aonde, como é que você vai fazer? E a gente descobre, sabe, irmão, que a gente tem que lutar com esses pensamentinhos o tempo todo na vida da gente.
O tempo todo. A sensação de que algo ruim vai acontecer, a sensação de que algo ruim está a caminho, a sensação de que algo ruim está se acumulando. Deus te trouxe aqui para dizer para você isso. Para dizer para você que existe um padrão de Deus para o meu pensamento e para o seu pensamento. Que eu preciso ver se essas coisas são amáveis, se são boas, se são virtuosas ou não. E eu preciso a partir daí escolher se eu vou continuar pensando nisso ou não. O Espírito Santo te deu direito de levar todo pensamento que não se alinha à maneira de Deus, que você pegue esse pensamento e entregue ele cativo a Jesus Cristo. Você pega essa tua maneira de pensar e coloca ela cativa e escrava ali aos pés de Jesus. Tem um ditado muito popular nas igrejas que diz assim: você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. E você tem que tomar essa decisão, irmão. Hoje, Deus está dizendo isso para você, que o Espírito Santo ele veio para te ajudar o tempo todo. O tempo todo. Mas você precisa lutar para que a tua cabeça não te mate, teus pensamentos não te matem. Você pode pensar de uma maneira lógica, inteligente, racional, mas de acordo com as promessas de Deus para você. Quando você opera com a mente de Cristo, você pode pensar dessa forma lógica, racional, inteligente, sim. Mas sempre, sempre deixando a mente do mestre ser o mestre da tua mente. A mente do nosso mestre tem que ser o mestre da nossa mente, irmão. Isso é uma escolha. Coloca isso no seu coração a partir de hoje. A partir de hoje, coloca isso no seu coração. Você tem o direito de capturar esses pensamentos. Você tem o direito, sim, e o poder de resolver no que você vai continuar pensando ou não. Sua mente, seus sentimentos, seu interior. Para de permitir que eles fiquem mentindo para você o tempo todo. Você nunca mais vai ser feliz, você nunca mais vai encontrar ninguém na tua vida, você nunca mais vai recuperar, você nunca mais vai ter lucro, teu empreendimento vai fechar. Para, irmão. Nós começamos a morrer a partir do momento que nós nascemos. Assim que nós nascemos, nós já começamos o processo de morrer. Nós não estamos aqui para viver para sempre não, irmão. Nós estamos aqui apenas o tempo suficiente para decidir quem é o Senhor da nossa vida. Nós estamos aqui o tempo suficiente para decidir se Jesus é o Senhor da nossa vida ou não, se nós vamos permitir que Ele nos use para abençoar e falar dEle para outras pessoas ou não. Sabe por quê? Eu e você já temos uma passagem de volta que já está comprada, irmão. Ela tem data. Ela tem data. O dia que eu nasci, essa passagem de volta já estava comprada. E a sua também. Então, por que fazer essa passagem por aqui ficar tão ruim desse jeito? Por que fazer ficar tão doloroso, tão difícil, tão amargo, tão complicado? Ninguém pode te tirar aquilo que Deus te deu. Ninguém pode roubar de você o que Deus tem para você. Nós temos que entregar cada parte da nossa vida a Cristo, irmão. A nossa mente é esse lugar de sentimento, pensamento, disposição que está em nós. E nós temos que pedir a Deus o controle disso de alguma forma, de alguma maneira. Nós temos que parar de permitir que o inimigo minta para nós todos os dias e fique nos falando quem nós não somos. O tempo inteiro o diabo está falando para você o que você não é. Você não é calmo, você não é paciente, você não é bonito, você não é inteligente, você não é. E aí eu vou para a Bíblia, e aí Jesus disse assim, olha, a Bíblia diz assim, que em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Eu preciso decidir no que eu vou acreditar, irmão. A Bíblia diz que um dia, nós vamos governar com Cristo para sempre. Espero que na sua Bíblia também diga isso. Isso significa que merecendo ou não,
Independente do que eu penso ou não, quem me justifica é Ele. Quem me escolhe para reinar com Ele é Ele. Independente do meu temperamento, disso, daquilo, não, Ele escolhe. Para terminar, vou dizer uma coisa que eu quero que você guarde isso no teu coração. Pastor, o que o senhor quer que eu guarde dessa pregação de hoje? Guarda isso que eu vou te falar agora. Você pode perfeitamente se destruir sem que o diabo tenha que se envolver nisso. Você pode se autodestruir, você pode se auto-sabotar o tempo todo e o diabo não precisa tomar parte disso. Ninguém precisa tomar parte disso. É você mesmo, a sua mente, seus pensamentos, você se sabota o tempo inteiro, você se destrói o tempo inteiro, o diabo fica só olhando. Então, cuidado com o que você se permite pensar. A Bíblia diz que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Cuidado com o que você se permite, com as coisas que vão passando pela sua cabeça, cuidado. Não deixa a sua cabeça continuar te matando. Pega cada pensamento, passe ele pela peneira ou pela tela das coisas que você ouviu aqui, que é o padrão de Deus para você. Passe pelo filtro do Espírito Santo na sua vida. Não deixa mais o que não deveria continuar aí dentro. Passou, vai embora. Vai embora. Não agasalha não. Não alimenta não. Deixa embora. Porque Deus tem outras coisas. Comece a pensar em outras coisas. Isso significa que eu preciso desesperadamente do Espírito Santo. Porque eu quero ser livre. Eu quero viver a minha fé, eu quero viver a minha relação com Cristo. Então eu preciso também aprender todo dia, irmão. Todo dia. Pegar determinados pensamentos e entregar eles para Jesus. Tendo resposta para eles ou não. Entrega para Jesus, irmão. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Vamos falar com Deus.